A graça e a paz, meus amigos. Eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra que veio direto do trono de Deus para minha vida e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. O inimigo, ele causa distrações na nossa vida. Ele entendeu que se ele nos tirar o foco, se ele nos tirar o centro, o que realmente nós temos que fazer, ele consegue nos paralisar. Você vai ver que quando Deus se revela para Moisés, para Josué no capítulo 1, Deus fala: Josué, tá vendo esse livro? Medita nele de dia e de noite, para que eu te conduza prudentemente onde você for. Josué, não se desvia dele nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, esteja focado no que a Escritura está te dizendo, Josué. Você vai ver que o próprio Pedro, quando ele avista Jesus e ele pede para Jesus para ele ir até ele sobre as águas, Jesus fala: Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas em direção a Jesus, só que quando ele olhou para o vento forte, para a onda forte, ele começou a afundar. Isso nos mostra a artimanha, a estratégia de Satanás contra a nossa vida. Ele faz de tudo para nos tirar o foco. É um pecado, é uma dúvida, é um medo, é uma afronta que parece ser maior do que a gente mesmo. E olha que palavra interessante, em 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram batalha contra os filisteus. Olha só, o povo de Deus, os homens de Israel, se juntaram e falaram: vamos à guerra, vamos batalhar contra os nossos inimigos. Eles estavam focados em batalhar. Versículo 3: E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E as hastes da sua lança era como o eixo do tessalão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saíreis a ordenar batalha? Olha o inimigo criando uma distração. No versículo 2 nós lemos que Saul e os homens de Israel tinham se juntado para quê? Para batalhar, para lutar pela sua causa, para guerrear. Porém nós lemos do versículo 4 até o versículo 7 a ênfase no problema, no gigante. Eles pararam de olhar para Deus. Eles pararam de olhar para o seu objetivo. Eles estavam prontos para lutar. Por que eles não foram à guerra? Eles tiveram uma distração.
E no versículo 8, vamos ler de novo: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Ele não reconhecia aquele povo como servo de Deus. O inimigo, ele tenta todo instante te mostrar que você não é servo de Deus, que você não é uma serva do Senhor. E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Eles estavam com medo de virarem o quê? Escravo dos filisteus. Muitas vezes você está paralisado. Você deixou de lutar. Por quê? Porque tem medo. Tem medo de perder seu emprego, tem medo de perder algo na sua vida, algo financeiro. Você tem medo que algo dê errado e você não tenha a ousadia da fé. Você parou de lutar, você parou de guerrear por um algo. Por quê? Porque você esqueceu que você é servo ou é serva do Altíssimo. E você está paralisado, com medo, parada, desesperada. Eu não vou conseguir, eu não vou vencer. O inimigo, ele tem te mostrado o problema, o tamanho do problema. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o problema. No versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos. E aí começa a falar do ornamento todo que tinha o gigante. Ele já era um gigante, e todo o aparato que ele tinha de guerra era algo diferenciado. E ele falou: eu sou filisteus e vocês são servos de Saul. Ele começou a mostrar uma identidade do povo que não era real. Eles eram servos de Deus. Muitas vezes o inimigo, ele tenta te diminuir. Ele tenta te deixar fraco perante ele. Ele tenta te mobilizar e falar: olha, eu sou maior, eu sou mais forte do que você. Vem para cima de mim para você ver se eu não te arrebento. Isso é o que o inimigo estava falando. E o que aconteceu no versículo 11? Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Você tem temido ao gigante que está diante de você? A minha Bíblia vai falar sobre um menino. E eu estava falando esses dias isso com meu patrão. Um menino que não tinha a aparência de guerreiro. Um menino que não tinha credibilidade nem na sua família. E quando chegou diante do Saul para afrontar o filisteu, Saul tentou botar armadura nele. Tentou botar nele uma identidade que ele não tinha. Ele não era guerreiro, ele era servo de Deus. Ele era levita, adorador. Muitas vezes você tem tentado lutar com as armas que não é sua. E você não consegue carregar porque essa arma não foi forjada, não foi preparada para você. A Bíblia vai falar que Davi não aguentava levantar a espada de Saul. Ele não conseguia andar direito com a armadura de Saul. Muitas vezes você quer ir diante do seu problema vestido igual ele. Davi entendeu e falou: não preciso de nada disso. Davi, quando foi se apresentar a Saul, ele falou: rei, eu já lutei com um leão, já lutei com um urso para resgatar as ovelhas do meu pai, e eu venci todos eles, eu acabei com eles. Quem pensa que é esse circunciso filisteu para afrontar o povo do Deus vivo? No versículo 44
1 Samuel capítulo 17, Deus é tão lindo que Ele deu essa palavra para minha esposa hoje, confirmando isso que Ele queria trazer ao nosso coração. Do 44 ao 47 do capítulo 17 vai dizer: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus, às bestas do campo. Olha o inimigo tentando amedrontar Davi, tentando usar a mesma artimanha que usou no versículo 8 contra o exército de Israel. Olha a resposta de Davi no versículo 45. Disse, porém, Davi ao filisteus: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, todos os aparatos que foi relatado no versículo 4 até o versículo 7, Davi mostrou para ele: eu sei as suas armas, eu sei todo o teu aparato, mas eu não tenho medo. Olha o que Davi fala: com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi mostrou: Golias, você pode se achar o maioral, você pode ter lança, capacete, espada, escudo, você pode ter tudo isso, você pode olhar para mim e não dar credibilidade, como você falou que vai dar a minha carne às aves dos céus, mas eu estou indo, Golias, no nome do Senhor dos exércitos, no nome do Deus do exército de Israel. Versículo 46: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá todas estas congregações que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Davi está falando: Golias, você afrontou o povo errado, você afrontou a Deus, você não está afrontando essas pessoas não, você não está me afrontando não. Davi está mostrando novamente para o inimigo que aquele povo, ele tinha uma identidade. No versículo 44, na parte B: porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel. Davi está mostrando: esse exército não é servo de Saul, esse exército é servo de Deus. Essa é a identidade. É Deus que o protege, é Deus quem dá a vitória. E o mais tremendo é que quando você continua lendo, isso é muito glorioso, que quando Davi vai e ele derrota a Golias, e ele arranca a cabeça de Golias, o exército de Israel vai guerrear com os filisteus. Eles lembram o objetivo que eles estavam ali, o que eles foram ali para cumprir. Eles foram ali para guerrear e vencer o inimigo. Quando você lembra a sua identidade, quando você derrota o inimigo, por mais que ele pareça gigante, quem está à sua volta entende quem vocês são. A sua família começa a entender o Deus que vocês servem, e eles também vão para a batalha, eles também vão guerrear. Aqueles que estão à sua volta, através do seu testemunho, eles vão guerrear. E é por isso que o inimigo tem tentado paralisar muita gente, tem tentado tirar o foco. Ele sabe a tentação de cada um, ele sabe o medo de cada um. Então, se você é tentado por mulher, por dinheiro, por mentir, pelo seu ego, pela sua arrogância, pela sua prepotência, ele sabe e ele vai atuar aí, porque o foco dele é desviar a tua atenção, é tirar de você o foco, é fazer você
parar de centralizar em Jesus, igual Pedro. Quando Pedro andando sobre as águas, ele olhou para o lado, ele viu as ondas fortes, o vento forte, ele temeu. A Bíblia fala que ele temeu e ele começou a afundar. Ou seja, ele parou. Ele estava no caminho, andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Quando ele olha para o problema, ele afunda, ele para de viver e andar no sobrenatural. Quando o inimigo consegue tirar o teu foco, quando ele consegue tirar a tua atenção, quando ele consegue te desvirtuar do propósito de Deus, ele te paralisa. Você pode ter a promessa que for, você pode ser o povo de Deus, você pode estar no campo de batalha, mas ele se levanta para te paralisar, para te colocar medo, para te impedir de prosseguir. Mas eu quero te lembrar hoje, como Davi lembrou aquele filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, você vem a mim contra tudo isso que você se preparou para vir. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Lembra o teu inimigo que ele não está afrontando você, que você tem um dono, você faz parte de um exército, que o seu general de guerra é o Senhor. Lembra ele e vá à batalha, derrota esse gigante, não fique parado, vá diante de Golias, vá diante do problema, resolva esse problema e vivencie o milagre de Deus. Eu espero que essa palavra venha abençoar, impactar a tua vida, o teu coração, e que venha falar contigo em nome de Jesus. Se você puder deixar seu like, compartilhar esse vídeo, essa mensagem do Evangelho, se ela falou com você, deixa um comentário. Se quiser pedir oração, peça, mas deixa aí um comentário para a gente ver que esse canal, que essas palavras, ela tem tocado em corações, ela tem transformado vida, ela tem falado com pessoas, e eu espero que ela tenha falado com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Ore pela minha vida, pastor Vinícius Dias, pelo meu ministério, e eu tenho certeza que Deus está mudando hoje o seu estado que estava paralisado para te fazer guerrear e vencer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.